muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um Papo de Negócios. Hoje o nosso entrevistado é Felipe Valença, ele é administrador de empresa, com pós-graduação em finanças corporativas pela Fundação Getúlio Vargas. Felipe teve uma grande atuação no mercado financeiro, passou por grandes bancos, né? Foi esse level de grandes bancos. Ele tem passagem pelo Banco Safra, UBS Pactual, Unibanco, Goldman Sachs, entre outros, né? E atualmente ele ocupa o cargo de diretor-presidente da Copergás, é a companhia distribuidora de gás de Pernambuco. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Negócios. Obrigado, Patrícia. Bom te reencontrar aqui na tua casa aqui hoje no Movimento Econômico. Pois é, esse é que é bom, né? Já estive muitas vezes com você lá, agora você está aqui comigo, né? Mais do que justo a gente retribuir essa visita e estar aqui podendo falar um pouquinho aí da Copergás, né? Que é um desafio muito interessante, né? E eu gostaria de saber, para começar essa conversa, como foi deixar o mercado financeiro e fazer essa migração para uma companhia de energia? Sim. Eu acho que realmente o mercado financeiro me deu uma base muito boa, né, Patrícia? Eu comecei muito cedo no mercado financeiro, né? Estou com 46 anos, comecei no mercado financeiro com 19, então fiz um programa de preparação aí de trainee de banco, área comercial, passei por várias áreas dentro do banco, né, de varejo, médias e grandes empresas, banco de atacado, né, fusões e aquisições, emissão de dívida, então fiz muita coisa que me deu uma bagagem, que me levou também a ter confiança para dar os próximos passos, né? Tive uma jornada de aproximadamente 7 anos na área de tecnologia, né? Então foi dali que eu também fui entender o outro lado, né? O lado de gerir uma operação, né? Como empreendedor. Eu inicialmente participei como conselheiro, depois assumi posições de diretoria, até que me tornei CEO, né? Pela primeira vez, liderando essa empresa que a gente teve uma atuação nacional, né? A gente acabou fazendo aí uma venda parcial do negócio e nesse período estava exatamente numa transição de carreira quando eu tive aqui um feliz convite para estar voltando em Pernambuco, a Pernambuco, né? A minha vida profissional nos últimos 10 anos estava em São Paulo, então a minha família aqui em Pernambuco, mas enfim, até um dia a dia muito desgastante, né? Da gente ter a família aqui e a atividade profissional fora, né? E realmente voltar aqui para o estado para ter uma atividade profissional, né, no momento que a gente vê um Pernambuco, né, com uma série de possibilidades, né, através de um governo novo, né, acho que a governadora Raquel Lira teve um cuidado de montar uma equipe de primeira linha nos seus secretários, né, a gente tem aqui pessoas do calibre, né, do nosso secretário Guilherme Cavalcante, né, Túlio Vilaça, Ana Luísa, né, enfim, tanta gente bacana dentro das secretarias. E a gente poder vir também no momento que as empresas mistas, a governadora também estava convidando muita gente de mercado, né? Então, acho que a gente à distância, mas percebendo, né, uma receptividade de pessoas do calibre como Paulo Salles na Baterias Moura, Marcelo Silva indo para a ADEP, então pessoas que eu conheço há muitos anos. Então isso me deu um conforto e assim me senti realmente assim, privilegiado de fazer parte, né, desse grupo que está vindo apoiar o governo do estado, né? Então, e qual foi o principal desafio que você se deparou quando você chegou na Copergás? Olha, eu acho que primeiro, obviamente, o entendimento do setor, né? Isso para mim foi uma grande oportunidade, né? Acho que talvez para algumas pessoas poderia ser assim, um grande desafio, até um bloqueio, né? Para mim era a chance de aprender alguma coisa nova, né? Todo esse momento que eu falei da minha carreira, eu mudei de banco algumas vezes, mudei de área algumas vezes, então assim, eu sempre me desafiei muito. Então acho que se preparar para o novo, para mim era sempre um motivo de colocar, acho que muita energia nas coisas. E eu fiquei muito feliz assim de ter tido muita gente do meu relacionamento que pôde me ajudar, né? Eu procurei algumas pessoas que tinham uma bagagem do setor, consegui montar uma equipe muito bacana e encontramos dentro da Copergás um ambiente de pessoas de forma muito positiva, né? Técnicos de alto nível, né? Uma empresa vencedora, né? A sexta empresa do mercado de gás, mas é claro que a gente tinha desafios. E os desafios eram exatamente a gente realmente tornar a empresa uma empresa que pudesse estar ajudando mais o desenvolvimento do estado de Pernambuco. Acho que a gente tinha realmente um investimento muito baixo nesses últimos anos, esse fruto realmente de uma política de dividendos muito alta. Era uma empresa que devolvia para os acionistas 100% do resultado. E basicamente a resposta dos acionistas, junto com o governo do estado, era que eles não tinham um conforto em relação ao projeto de expansão aqui no estado. Então era um momento de eles estarem mais conservadores, o governo
da Raquel Lira estava começando, eles ainda precisavam ter um conforto até para saber se mudariam essa política de dividendos. E, obviamente, essa era a chance que a gente tinha para reposicionar a empresa. A gente conseguiu fazer um plano em 90 dias, foi um esforço muito grande, a gente teve apoio aqui da nossa equipe, né, da empresa toda, para a gente realmente construir um plano ousado. A gente teve a aprovação do nosso conselho, dos nossos acionistas, e a gente hoje tem aí uma política já aprovada para os próximos 6 anos, de dividendo de 25%, que é o mínimo de um SA. E o que é que isso se traduz na prática, né? É um investimento de aproximadamente R$ 1 bilhão, né, para ser exato, 983 milhões para o ciclo de 6 anos. Numa empresa que nos últimos 6 anos investiu só 360 milhões. Então, obviamente, esse alinhamento dos acionistas, né, essa definição do dividendo menor, permite a gente realmente falar hoje de projetos, que é o que a gente está fazendo agora. A gente está numa agenda agora de execução, onde o grande desafio agora passa a ser a demanda, né? Então a gente tem que realmente encontrar essas novas oportunidades do Estado nos mercados que já estão, como é o caso do Polo do Araripe, que você está acompanhando já. Eu acho que muita gente já conhece esse projeto, a gente obviamente está aqui nessa oportunidade para poder esclarecer um pouco mais e atualizá-los, mas também da gente ser um grande agente para trazer novos negócios para Pernambuco. Principalmente agora no momento de reforma tributária, onde o que vai acontecer muito, sabe, Patrícia, é a definição dos investimentos, onde de fato o Estado está mais preparado. E a infraestrutura vai ser um fator de decisão. Com certeza. Ambiente de negócios e infraestrutura. Então, a gente tem a sexta maior empresa de gás do Brasil. Você tem ideia, a gente é 2 vezes uma empresa do Ceará, por exemplo, só para a gente ter um tamanho do quanto a gente é relevante. Uma das tarifas mais baixas do Brasil e realmente um plano de investir. Então, a gente pode estar com plenas condições de receber qualquer investimento aqui no estado de Pernambuco. No ano vocês anunciaram esse aporte de investimento de 986 milhões, que é um crescimento de em torno de 65%, né? Sim. E foi justamente a partir dessa negociação com os sócios, né, em torno dos dividendos, que vocês puderam, como você acabou de falar, ampliar a verba destinada a investimentos. Como é que foi essa negociação com os sócios? Na verdade foi até um pouco mais que isso, porque assim, a gente investiu 360 milhões para 983, né? Então a gente mais do que dobrou. E realmente o que a gente queria entender, né? Por que uma política de dividendos tão alta, né, num contrato de concessão que ainda tem 18 anos, que tem uma taxa de retorno definida de 20%, e realmente era muito do conservadorismo, porque eles não tinham um mapa de projetos arrojado, eles não tinham visibilidade do quanto poderia ser feito aqui, não sentiam um ambiente de negócios de forma positiva. Então, assim, no final, quando você percebe um empresário, né, um grupo empresarial como a Mitsui, como a Compass, que é o grupo Cosan, não investir aqui no Estado, acho que a mensagem está muito clara, né? Não estou confortável. Essa é a palavra que foi dita, não estou confortável. E a minha pergunta é o que eles precisariam para ficarem confortáveis. Então, eu acho que eles precisariam acreditar na gestão, precisariam acreditar no novo governo e precisariam perceber que a gente realmente tinha uma nova direção para ter um bom mapa de projetos para investir. Foi isso que a gente apresentou, né, em 90 dias e felizmente a gente encontrou, acho que um ambiente regulatório mais maduro, a gente encontrou um ambiente de negócio mais maduro e eu acho que muito apoio não só do governo, mas também do setor privado, né, que contribui muito nesse plano. A gente fez uma escuta, Patrícia, para você ter ideia, com mais de 20 lideranças no Estado para contribuírem no nosso projeto. O exemplo do Araripe, né, veio exatamente dessa contribuição. Vamos falar um pouquinho desse projeto que vocês desenvolveram para a região do Araripe, que é uma região que, pelo menos há 3 décadas, tenta, né, receber gás, sem ter tido sucesso. E ao longo dessas 3 décadas, vem desmatando a Caatinga, de tal forma que hoje algumas empresas precisam andar 600, 700, 800 quilômetros para encontrar lenha. E agora vocês chegam com um projeto para mudar completamente essa situação, vocês levam usinas de regasificação, e você conseguiu fazer isso. Sim. Eu queria entender como você conseguiu fazer isso. Nós estamos fazendo isso, né? Acho que a grande mensagem aqui é o seguinte, para a gente fazer esse novo direcionamento, né, acho que a gente tinha que escutar muita gente, né? Então foi nessa fase das consultas, né, onde foram várias lideranças do governo, várias lideranças privadas, a gente escutou que 80% dessas pessoas mencionaram que a Copergás poderia
contribuir para resolver o problema da matriz energética do Araripe. Eu não conhecia a realidade de lá, algumas pessoas na Copergás até já tinham escutado esse projeto que já foi discutido em outras épocas, mas realmente nunca foi à frente. E tão simples quanto isso, a gente ligou para os empresários do Araripe para perguntar se eles tinham realmente uma pauta que a gente poderia contribuir para entregar o gás natural. E obviamente o início não foi simples porque existia um discreto muito grande. Meu amigo José Zinojosa, que foi uma das pessoas que participou dessa conversa, nem acreditava que a gente iria até lá. E aí eu perguntei, José, eu quero ir, agora eu preciso de uma pauta. Acho que sociedade civil, para realmente avançar, tem que ter uma pauta. Se você me entregar uma pauta, eu quero estar aí com você para a gente discutir ela e eu vou tentar te ajudar, porque eu percebi que há um interesse muito grande de uma série de lideranças de tentar contribuir nessa solução. Foi interessante porque isso foi meio que uma quinta-feira, eu liguei para o Josias numa terça e falei, Josias, você está com minha pauta aí para eu poder ir para o Araripe? Ele falou, desculpa, Felipe, eu não fiz a pauta não, eu pensei que você não ia nem me ligar. E finalmente, a gente depois de umas boas risadas, a gente combinou que ele ia me entregar essa pauta e a gente combinou uma data para ir até lá. E o que é que a gente aproveitou nessa hora? A gente começou a ligar para as pessoas que tinham contribuído e falado que a Copergás poderia ajudar o Polo do Araripe para convidá-los a nos apoiarem. Porque obviamente a gente não ia fazer isso só. Levar o gás a gente até vai levar agora inclusive, mas a gente levaria em algum momento, mas o apoio mudaria esse cenário. E aí a gente teve o apoio aqui de diversas secretarias, Secretaria da Fazenda, Secretaria do Meio Ambiente, CPRH, obviamente a SDEC, Secretaria de Habitação, então assim, todo mundo realmente imbuiu. Foram ao todo, Patrícia, mais de 8 órgãos do governo, mais de 22 lideranças, foram 4 ilhas no Araripe, e até que finalmente a gente teve aqui uma aprovação da governadora, né, que deu a isenção do ICMS para o Polo do Araripe. Então não é só entregar o gás mais barato em Pernambuco, e também uma linha de fomento para que essas empresas transformem os seus fornos, né, que hoje queimam madeira, para queimar o gás natural. Essa adaptação, Então realmente é um pacote único, né? A gente tem discutido isso de forma muito positiva aqui com a FIEP, né? Ainda quando o Bruno era diretor da FIEP, tivemos participação dele nessas reuniões lá no Araripe, SESI, Senai, enfim, realmente uma série de lideranças que estão contribuindo muito nessa entrega. E a entrega é agora, né? A gente liga o primeiro cliente em outubro. Já liga o primeiro cliente em outubro, né? A gente tem aí certamente uma agenda muito positiva que a governadora. E qual é o potencial? Qual é o potencial do gás ali naquela região? Não, é muito grande. Isso é que chama muita atenção, sabe, Patrícia? Porque quando a gente começou nessas visitas e escutando, entendendo, fazendo essa análise do mercado, a gente se deparou com um número, para você ter ideia, que é praticamente 2 vezes o estado da Paraíba. 2 vezes o que o estado da Paraíba consome de gás hoje. Então, assim, realmente é muito grande, isso é quase 20% do nosso tamanho hoje. Então, é muito grande. Então, e realmente a madeira acabou. Então, a Copergás se apresentava, né, para ter realmente essa condição de, nos próximos meses, a gente realmente começar a implementar essa mudança de matriz para as empresas que estão lá, ou realmente o polo gesseiro ia parar. E a gente está falando do polo gesseiro que representa 97% do gesso do Brasil. É verdade. Então, realmente esse foi o senso de urgência, né, que a gente teve. Então, a gente teve apoio não só de todas essas lideranças que eu comentei, mas uma vontade muito grande da empresa fazer. Então, foi quando a gente teve essa vontade de colocar esse projeto para andar, a gente conversou, né, com os diretores da empresa, com as lideranças da empresa, e aí, gente, vamos fazer esse negócio ou não vamos? E assim, foi unânime, assim, realmente a gente monitora esse projeto toda semana, a gente vê a evolução dele, principalmente a energia, né, ou como a gente fala lá na empresa, todo o gás da turma para fazer esse projeto acontecer. E o gás sai daqui, ele que é feito, chega na usina de regasificação e de lá ele é enviado por tubulações Esse é o para projeto. as indústrias. São 2 terminais, um será em Trindade e outro em Araripina, mas nesse primeiro momento a gente vai ligar o cliente levando um caminhão de GNC com gás comprimido. Então a gente vai já fazer uma estrutura lá para receber esse gás dentro da SMGs, que vai ser o primeiro cliente a ser conectado. SMGs. E a partir daí, a gente está agora recebendo exatamente a doação dos terrenos, depois a gente vai fazer todo o processo de licitação das obras, enfim, aprovação, e ano que vem a gente já tem
as estações de regasificação, que essas duas já atendem 1/3 da demanda da região. Vai ser preciso mais? Aí a gente vai expandir, né? A infraestrutura, beleza é essa, né? Acho que no momento que a gente chega lá, a gente tem essa capacidade de não parar. Uhum. Vocês levaram também a usina de regasificação para Petrolina e Sim. para Garanhuns. Sim. Né? Como é que está sendo o consumo do gás? Acho que foi muito positiva, né? Acho que o mercado, até pelo um pouco das características, Petrolina existe um volume muito superior a Garanhuns, né? A gente espera muito que Garanhuns, e agora acabei de vir de uma reunião hoje que eu tive lá em Canhotinho, lá com o nosso amigo Nelson Bezerra, né? Parabéns, Nelson, pela excelente iniciativa lá que a Masterboy está fazendo, um projeto incrível, todo o time da Masterboy, fomos super bem recebidos lá hoje. Então, assim, a gente realmente precisa estar levando a nossa solução de infraestrutura para esses empresários que estão no interior. Então, porque quando o gás chega, ele tem que desenvolver a região. Tem. É uma questão de alternativa. Na hora que você gera essa infraestrutura, você convida que as empresas se instalem nessa região. Então, por isso esses projetos, como a gente anunciou há pouco tempo, Nazaré da Mata, a gente está aqui visitando várias cidades no interior, a gente anunciou um valor importante para investir no Agreste Pernambucano, são 237 milhões só no Agreste Pernambucano. Então faltava realmente, eu acho que esse direcionamento, e eu acho que está super alinhado com tudo que o novo governo tem feito, né, a orientação da governadora Raquel Lira, a gente está levando realmente essa infraestrutura para o interior. Você imagina, por exemplo, Caruaru, que a Copergás está há 15 anos, tinha 9 clientes quando a gente assumiu. 9 clientes? Há quantos anos? 15 anos. 15 anos. Hoje já não são mais 9, né? Esse é exatamente o nosso segundo pilar, que é exatamente levar essa capacidade de novos serviços para o mercado. Então a gente pegou uma cidade como Caruaru, que a gente já está lá há tanto tempo, né? Temos uma nova base operacional na cidade, né? A gente reformulou a base, investimos 6 milhões nessa base nova, onde ficou um almoxarifado e uma estrutura funcional para a gente receber nossa equipe, para expansão e manutenção. Um trabalho de convencimento do empresariado para que ele migre para o gás, né? Sem dúvida, e é isso que a gente tem feito, né? Eu tive uma série de vezes em Caruaru, a gente tem time em Caruaru praticamente toda semana, visitando as empresas, não só as indústrias, mas o pequeno e médio comércio, no setor residencial. Então, assim, é muito, muito bacana a gente poder estar dividindo, né, essa evolução, né, desse 1 ano e meio de Copergás e principalmente reforçar isso, né, o compromisso do nosso time nessa entrega, né? Então, acho que os números falam por si, né? A gente tinha 9 clientes, a gente já está indo praticamente para o 30º cliente lá em Caruaru, e iniciativas como Nazaré da Mata e outras regiões é o que a gente quer levar realmente para os pernambucanos. Agora, Felipe, ainda na área de sustentabilidade, vocês também estão planejando começar a distribuir o biometano. Sim. Né? Nesse último trimestre ou fica para 2025? Fica para 2025. Né? Então, mas o que é muito importante a gente reforçar, né? O gás natural é a transição energética, né? Eu acho que a gente tem ainda uma série de segmentos, né, industrial, comercial, e o transporte tem um grande impacto negativo na emissão do CO2 e nos particulados, que é essa sujeira que tanto impacta a saúde aqui das pessoas. Então, a gente tem muita oportunidade para oferecer o gás natural. E o biometano é um avanço em relação a esse assunto, né? Então, acho que primeiro a gente tem reforçado muito esse papel, né, a sustentabilidade. É o nosso quarto pilar. O terceiro é a mobilidade, que é um grande ofensor hoje, aqui no estado de Pernambuco, é a mobilidade. Então, o caminhão, o ônibus, é o grande ofensor da saúde pública quando a gente fala de emissão de CO2. Agora, Pernambuco é um estado que se destaca pelo uso do gás veicular. Sim. Né? E vocês agora estão tentando estimular caminhões, ônibus a também adotarem. A gente tem a quarta maior frota de carros leves a GNV, né, gás natural do Brasil. São 95 mil carros. A gente tem mais de 120 postos que dão realmente um atendimento no estado inteiro. Então, normalmente o carro é biocombustível, né? Então você hoje consegue cruzar Pernambuco de forma completa, tendo uma rede de abastecimento para isso. E é exatamente o que você falou, a ideia é exatamente ampliar essa possibilidade para o carro pesado. Que esse carro pesado hoje ele roda a diesel. A gente tem um problema no Brasil que o diesel, 30% dele é importado. Você já teve ano o diesel varia mais de 82%. Então, por exemplo, no transporte urbano, quem é que vai pagar essa conta? Você vai para a tarifa?
o governo vai assumir, o concessionário vai pagar, então essa conta não fecha. Então levar o gás natural é uma diversificação que gera resultado do ponto de vista econômico. Você tem um mercado mais seguro na exposição aqui do energético, né, do custo do energético, e também contribuindo de forma significativa em relação à saúde das pessoas na medida que você tem o impacto do CO2 e do particulado. Então essa agenda de carro pesado ela vem muito forte. A gente fez agora nesses últimos meses aqui um teste do ônibus a gás. A gente em breve já terá aí, acho que uma boa entrega em relação ao início dessa operação aqui no estado. E também a gente vem conversando muito forte aqui com o setor de transporte. Pernambuco tem mais de 90 mil caminhões com placa aqui em Pernambuco. Certamente Pernambuco é um dos melhores lugares do país para logística, né, e do Nordeste com certeza, né, pela estrutura que a gente tem aqui da localização, tem um porto da qualidade de swap. Então assim, a gente tem uma capacidade de transformar esses caminhões que hoje estão a diesel em gás natural. Então a gente acredita muito nisso também. Agora, o biometano entra aí, né, nesse projeto, é um contrato que você tem com a Horizon. Sim. Qual é a expectativa desse mercado? De forma muito positiva, né? Eu acho que o biometano ele é a ampliação da contribuição em relação à descarbonização. Esse projeto aqui que a gente está participando, né, como cliente e para consumir esse gás, é um dos maiores do Brasil. Ele chegará até 8% do nosso volume comercializado hoje. Então você começa a ter um blend, né, dentro, né, um combinado de fontes de energia, né? Primeiro você ter o acesso ao gás, que é super importante, e esse gás que tem um efeito zero na emissão de CO2. A gente quer estimular outros projetos aqui no estado, né? Então a gente tem agora inclusive uma chamada pública aberta e a gente quer deixar essa possibilidade para qualquer grupo empresarial que queira conversar com a Copergás para a gente discutir projetos de biometano. Então, tem várias oportunidades aí que a gente pode estar desenvolvendo, seja no setor sucroalcooleiro, seja no setor de proteína animal, né, que todos eles têm material orgânico que podem gerar gás natural. Podem surgir vários polos de produção e isso dá uma maior segurança energética, né? Agora, essa chamada pública vocês estão fazendo com a Bahia Gás, que é concessionária da Bahia. Por quê? O que é que está... como vocês entraram juntos nesse processo? Eu acho que vem muito dessa provocação que a gente tem feito para o time para a gente trazer soluções inovadoras. Esse é uma parceria que nunca foi feita no Brasil, da gente ter duas empresas de gás trabalhando uma demanda em conjunta. A gente percebeu, né, que pode existir boas ofertas de gás no interior, naquela região ali entre Petrolina e Feira de Santana. Ali a gente tem já uma demanda, né, em Petrolina. A Bahia Gás quer desenvolver o mercado ali de Juazeiro e do interior ali da Bahia, naquela região. Então a gente percebeu que a gente já tem uma escala, eles têm um interesse, a gente pode ter aí um grupo de empresários que podem produzir o gás naquela região. Então, entrando nesse negócio, nessa chamada pública com a Bahia, vocês dão escala para viabilizar um projeto. É exatamente essa a ideia, né? Cada um, obviamente, tem hoje uma demanda, mas a gente, em conjunto, a gente consegue viabilizar uma escala que permite que algum grupo empresarial tenha o volume necessário para fazer o investimento e fornecer o gás. Agora, o biometano, ele é destinado apenas para a indústria ou ele também pode ser usado em veículos? Ele é um substituto perfeito para o gás natural. Ele até em cozinha poderia ser usado? Em todos os mercados. Ele é um substituto perfeito, né, do gás natural que é extraído lá junto com o petróleo, né, ou onshore, enfim, offshore, nas bacias diretamente. E ele não é considerado fóssil, então? Não, a diferença é essa. Realmente ele tem a neutralidade em relação ao CO2. Então, é o gás verde, né? Existe a possibilidade, já se discute, a possibilidade dos municípios formarem consórcios para trabalhar o seu lixo e gerar biometano? A gente chegou a conversar para entender um pouco como é que estava esse panorama aqui no estado. A grande questão é que a maioria dos aterros sanitários eles não tem escala. Então, realmente, o projeto que tem escala é o projeto do antigo lixão da Muribeca, que hoje é o Ecoparque operado pela Horizon, né? Então, realmente tem uma estrutura ali de escala, né? Ele captura mais de 2,5 milhões, lixo de mais de 2,5 milhões de pessoas. Então, realmente tem um volume importante.
mas são poucas operações como essa. A gente enxerga mais duas, Caruaru no futuro próximo, Igaraçu também, mas assim, de uma maneira geral, são operações muito pequenas, então de muito pouca viabilidade. Mas isso é uma tendência, tá, Patrícia? Eu acho que é uma tendência muito forte. Eu acho que o setor do socorro goleiro aqui em Pernambuco, a gente já percebe alguns grupos começando a sinalizar, né? O grupo Eduardo Monteiro já sinalizou aí projetos de biometano, a gente já percebe aí outros grupos que têm demonstrado interesse, então essa é uma tendência muito forte. A gente tem visitado operações de produção de biometano nas suas diversas matrizes no Brasil, né, fazendo esse intercâmbio. Eu não tenho dúvida que vai ser mais uma alternativa aqui para não só gerar energia, mas também de negócio aqui no estado. E o setor residencial? Conversamos há um ano atrás, mais ou menos, e você me falou que a Copergás vinha fazendo parceria, né, vinha conversando com construtoras para já no projeto de construção o gás ser considerado. Como é que isso tem avançado? Assim, de forma muito positiva, né? Acho que a gente tem hoje os lançamentos aqui em Pernambuco, como a gente fala, né, praticamente já sai de fábrica com o kit do gás natural, né? Então a gente tem uma adesão muito grande, né? Acho que a gente faz parte da ADEME, a gente participa lá dos almoços da ADEME, então assim, exatamente tirando essas dúvidas, multiplicando, então assim, a gente já tem uma cultura muito forte para que os novos empreendimentos saiam. E a gente vem ampliando isso também, né, com parcerias como com a secretária Simone, né, no programa Mora Bem, né, toda a equipe que ela lidera, né, então sempre que hoje, quando a gente fez um acordo, né, que hoje, quando passa a estrutura do gás natural dentro do empreendimento Mora Bem, a gente tem a preferência para ligar. E a lógica aqui realmente é uma economia, né? A gente tem uma economia, a gente tem uma segurança, obviamente é zero conforto carregar um botijão de gás, né? Imagina. E também a questão do próprio preço, né? Quando a gente não é o gás natural, é o GLP, a gente está falando de, em alguns momentos, esse ser o dobro do preço para o usuário. Então, a gente acredita muito nessa agenda, a gente já tem a 5ª maior carteira de clientes residenciais do Brasil, e desse projeto aqui de investimento a gente mais do que dobra, né? Ou seja, o que a gente vai entregar nos próximos 6 anos é mais do que o que foi feito nos últimos 32 anos. Então a gente bate aqui nos próximos 6 anos, vai ter mais de 200 mil residências com gás natural. Muito bom. Bom, chegamos ao fim, Felipe. Eu quero agradecer a sua presença aqui, os esclarecimentos, né, e parabenizar aí pelos avanços, né, principalmente nessa área da sustentabilidade, que é uma área hoje muito sensível, né? Sim, sem dúvida. Obrigado por receber aqui, Patrícia, e agradecer aqui a todos, o seu público aqui, de estar podendo dividir aqui uma história de uma empresa que tem muito a contribuir, né, com o estado de Pernambuco. Tem, a gente volta a conversar mais adiante, né? Com certeza. Para você nos atualizar. Obrigado. Obrigada a você e obrigada a você também que nos acompanhou até aqui e até a próxima.